Oi, meu nome é Bárbara Noleta, eu sou repórter do jornal Opção e hoje eu tô aqui com a Michele Jota, que é nutricionista e veio aqui para falar um pouco com a gente sobre esse mês de março, que tem a campanha Março Amarelo, sobre endometriose. E apesar de o pessoal pode ficar um pouco confuso, eu chamei uma nutricionista aqui hoje, mas ela consegue responder as nossas perguntas tanto sobre a doença, quanto ela vai entrar um pouco nos detalhes de como a nutrição pode afetar na endometriose. Michele, muito obrigada por separar um tempo para vir aqui hoje. Eu que agradeço o convite, desse Março Amarelo, que é o mês de conscientização da endometriose. Um mês muito importante para conscientizar uma doença, Bárbara, que ainda é muito pouco falada. Para você ter noção, o diagnóstico de endometriose demora de 7 a 9 anos para acontecer. Desde quando a mulher começa a ter os primeiros sintomas até quando de fato acontece, pensa se levar 9 anos sofrendo com aqueles sintomas. E isso acontece principalmente pela falta de informação. As pessoas não sabem o que é endometriose, que doença que é essa, e não sabem que o problema que elas possam estar tendo, até os profissionais muitas das vezes subjugam, deixam ali de lado os sintomas daquela mulher que está falando para investigar se realmente é a endometriose. Então, muito importante esse Março Amarelo para o pessoal se conscientizar. E já que a gente está falando aqui, eu imagino que o pessoal deve estar querendo saber o que afinal de contas é endometriose. A gente tem o endométrio, certo? Que ele vai dar origem à nossa menstruação, quando a mulher não engravida. Endometriose é quando esse endométrio ele está fora do útero. Já foi encontrado vestígios no cérebro, no dedo mindinho. Pode acontecer em qualquer parte do corpo fora do útero. Então, a doença, ela não tem uma localização específica. Ela até se comporta como um câncer, mas ela não é considerada câncer, mas ela tem essa característica de aparecer em qualquer local e de, digamos assim, espalhar, crescer. Ela não fica só focal. Ela pode vir a se desenvolver e acometer outros órgãos. Quanto mais o tempo passa, pior é. Por isso que é urgente tratar a endometriose, procurar por ajuda. E quais são os sintomas para a mulher perceber que precisa buscar essa ajuda? Olha, os principais sintomas de cara é a cólica, Nós já tem aquele mito de que sentir cólica é normal, Nossas antepassadas conviviam com dores e isso foi passando por gerações como algo normal. No entanto, a gente sabe que sentir dor não é normal. Uma coisa é um desconforto, mas se você precisa se medicar, quer dizer que tem algo de errado acontecendo. Eu costumo falar que a dor é a forma que o seu corpo tem de pedir socorro. É a forma que ele tem de mostrar que tem algo de errado acontecendo. Então, é o sintoma clássico, a cólica, dor no pé da barriga, dor no ciático também, sabe aquela dor que aparece só no período menstrual ou no meio do ciclo? É clássico de endometriose, coincidência as dores que aparecem, não. Muita mulher trava a coluna, sente muita dor na lombar, dor na relação íntima com o esposo também. E a dificuldade de engravidar, ela acontece em 50% das mulheres que sofrem com a endometriose. E essa dificuldade para engravidar, que também é muito comum, eu li uma vez, mas eu queria checar com você a veracidade disso, que ela é reversível. Sim, a gente tem vários caminhos nessa recuperação da fertilidade da mulher. Muitas conseguem engravidar depois que desinflama o corpo, que desintoxica. De forma natural é super possível, E eu vejo muito isso por ser nutricionista e tá bem ali nos resultados naturais. Mas, de qualquer forma, mesmo que não for natural, a nutrição ela pode ajudar muito nos processos de fertilização in vitro, que é outra via, outro caminho que a mulher pode fazer. A própria cirurgia de endometriose pode dar uma chance a essa mulher de conseguir engravidar também de forma natural, por remover aquele foco daquela região que está atrapalhando, que está impedindo que a gravidez aconteça. Então, ela tem essas 3 alternativas aí para conseguir recuperar a fertilidade. E agora, falando um pouco sobre a sua área de especialidade, eu queria entender como é que a alimentação pode afetar a endometriose. Você explica isso pra mim, por favor? Sim, explico. É muito confuso, Muita gente pensa, nutrição não tem a ver com endometriose, só que tem tudo a ver. Basta a gente pensar na característica da doença. É uma doença inflamatória de predominância estrogênica. A gente tem um desequilíbrio hormonal, metabólico, imunológico e intestinal acontecendo. Em todos esses desequilíbrios,
a nutrição pode ser uma grande auxiliar, uma grande aliada do tratamento. E assim, se falando, hoje em dia já se sabe, qualquer doença, a gente tem o intestino como base de tratamento. Os estudos de ponta de qualquer tipo de doença, da psiquiatria, do que for, tem o intestino ali como um órgão-alvo que pode ser muito aliado ou até mesmo piorar, dependendo do tipo de bactéria que habita. E a gente é o que a gente come, né? Então entra aí a nutrição. A gente pode se inflamar de forma externa, através dos nossos hábitos, do nosso estilo de vida, dos alimentos que a gente escolhe consumir, dos disruptores endócrinos, né, que a gente acaba tendo muito contato, os agrotóxicos, alimentos industrializados, tudo isso vai inflamando, estressando o nosso corpo. Daí entra o poder do estilo de vida. Eu tirar aquilo que me inflama, porque eu já tenho a genética que não está a meu favor. Se eu ainda continuar com esses estímulos externos me inflamando, eu vou dar condições para a doença se desenvolver. Então, mudar o estilo de vida é a chave. Não adianta passar por cirurgia, não adianta bloquear a menstruação se não agir no estilo de vida. Eu falo que é como se você estivesse tomando, às vezes a pessoa vai numa festa no dia anterior, bebe um pouquinho a mais e acorda com ressaca. Aí a pessoa vai tomar um remédio no dia seguinte e toma um remédio lá para enjoo, né, para o estômago, mas ela toma junto com uma dose de tequila. Entende? Ela está tomando uma medicação, mas ela está se inflamando por outra via. Não vai resolver. Então precisa ter o estilo de vida, a nutrição, como base do tratamento da endometriose. E com isso em mente, quais seriam assim alguns alimentos que deve se evitar para quem tem endometriose? Olha, eu falo assim que a gente não sou muito da linha, sabe, de excluir. Pra mim não faz muito sentido, sabe, Bárbara, a pessoa deixar de ser refém da doença para se tornar refém da alimentação, mas a gente precisa realmente reduzir. Então, os estudos científicos mostram que o consumo da carne vermelha piora muito os sintomas. Então, eu vou precisar excluir? Não, você pode participar com o seu churrasquinho, com a sua família, mas no máximo 2 vezes na semana. Né, um tanto que a gente consegue sem atrapalhar ali a saúde daquela mulher, para piorar os sintomas. Outros alimentos que tem conservante, os industrializados, tudo isso é muito inflamatório para o nosso corpo. Alimentos cheios de açúcar, de gordura saturada, né, gordura saturada presente nesses industrializados. Então a gente tem também o glúten. O glúten hoje em dia ele causa muito desconforto intestinal que piora muito os sintomas da mulher com endometriose. E às vezes é o excesso, né? Porque hoje o café da manhã do brasileiro é um pãozinho, depois o lanche da tarde um pãozinho, às vezes ainda come um macarrão no almoço, ou seja, está comendo glúten, derivados do glúten o dia inteiro. Isso vai piorando a sensação de estufamento, vai piorando também os sintomas. Derivados do leite também entra nessa lista para reduzir. Né? Todos esses que eu falei não é que precisa eliminar, mas vai precisar reduzir esses alimentos e aumentar mais o consumo daqueles superalimentos que são antioxidantes. E aí, o que é os recomendados, então? Você pode dar uma dica pra gente? Olha, principalmente ter uma atenção com o consumo de fibras. As fibras são importantes para ajudar o intestino a funcionar melhor. Quanto mais gases, quanto mais o intestino for preso dessa mulher, mais sintomas ela vai ter. Então eu preciso reduzir, né, os gases, e isso eu vou ajudar muito com o funcionamento ideal do meu intestino através do consumo das frutas, das fibras e que estão presentes também nas frutas. Frutas, de modo geral, a gente precisa estar sempre consumindo, né? Às vezes na correria do dia a dia, você para refletir, poxa, hoje eu não consumi nenhuma fruta. É bem comum, mas a gente precisa consumir pelo menos ali 2 frutas. É sim verdade que as frutas roxas, vermelhas, elas são mais interessantes porque elas são fontes de resveratrol. No entanto, né, às vezes dependendo da localização da pessoa, não é fácil encontrar ali mirtilo, framboesa, né, mas as outras frutas também têm seu valor. Só que se puder realmente inserir essas frutas do bosque, né, no cardápio do dia a dia, vai ter um benefício ali a mais. Outros alimentos que a gente pode também inserir para aumentar, para melhorar, né, ter esse poder aliado aí da alimentação. Abacate, as gorduras do bem, como o abacate, azeite extra virgem. Nós temos também ainda as sementes. Hoje em dia existe a estratégia dos ciclos das sementes capazes até de modular os nossos hormônios, ajudar na modulação, a reduzir os sintomas de TPM. Então, semente de abóbora, semente de girassol, semente de linhaça, gergelim preto, todos são muito bem-vindos aí no tratamento da endometriose. Para mim, na verdade, essa é uma informação nova. Você pode falar um pouco mais sobre essa questão das sementes, por favor? Sim, as sementes ela é muito baseada, né, na fase do ciclo menstrual da mulher. Então, na primeira fase do ciclo, a gente tem a fase folicular, onde o folículo se desenvolve. Nessa fase, o hormônio em evidência é o estrogênio.
Então a gente vai usar sementes estratégicas que vão ajudar a modular esse estrogênio. Fazer um efeito adaptógeno mesmo. Se está muito alto, ajudar a reequilibrar, e se estiver baixo, ajudar a melhorar a produção. Então entra aqui a semente de linhaça e a semente de abóbora, né? Essas duas sementes aí da primeira fase do ciclo. Usar até farinha de linhaça acaba sendo mais interessante. Depois, quando a gente ovula, entra a fase lútea, que é a segunda fase do ciclo. Então a gente pode usar a semente de girassol e a semente de gergelim preto para estimular a progesterona no meu corpo, que é o hormônio em evidência da segunda fase do ciclo. E geralmente as mulheres com endometriose, elas têm deficiência tanto na produção quanto na ação da progesterona. E um dos fatores, inclusive, que dificulta a gravidez, porque a progesterona, olha, o próprio nome diz, progestação. E você tem mais alguma informação que você acha que é importante a gente trazer sobre a endometriose aqui hoje? Acho que é importante, né, esse mês do Março Amarelo acontecer, porque 1 em cada 10 mulheres tem diagnóstico de endometriose, então é muita mulher você pensar que 1 em 10 tem, né? Eu mesma acabei descobrindo o diagnóstico depois de trabalhar na área. Assim, você vê, eu, como profissional da saúde, trabalhando na área, tinha a doença, mas não tinha identificado, e depois fui acabar descobrindo, né? Graças a Deus ela não chegou a afetar a minha fertilidade, né? Hoje eu digo que eu vivo bem, que é uma bandeira que eu levanto, que é possível conseguir viver bem com endometriose, é possível conseguir sonhar, não ter seus sonhos interrompidos. Muita mulher sai do mercado de trabalho por causa que não dá conta de trabalhar, tem que faltar devido às cólicas. O relacionamento às vezes vai por água abaixo porque a mulher não consegue ter intimidade com o esposo, né? Então, assim, muitos fatores atrapalham e afetam a autoconfiança e a autoestima dessa mulher. Então, é preciso falar sobre endometriose, porque é uma dor que vai além da alma. A dor, os sintomas que a gente relatou aqui, é só a pontinha do iceberg do que atrapalha a vida dessa mulher. Agora, eu não tinha essa informação de que você teve endometriose. É uma informação importante. Eu queria então aproveitar para te perguntar até de um ponto de vista um pouco mais pessoal. Como é que foi esse processo para você de descobrir a doença? Descobrir um diagnóstico não é algo fácil, né? Você descobre uma doença que não tem cura. Até então, eu consigo entender que é possível que eu me sinta curada, que é como eu me sinto. E às vezes eu até esqueço realmente que eu tenho um diagnóstico, porque eu estou muito bem. E tenho várias também pacientes, seguidoras que seguem a linha de tratamento que também se sentem assim. E eu falo que foi um presente ter trabalhado na área, porque isso não me apavorou. E quando você recebe um diagnóstico, você começa a ficar perdida, e você vai pesquisar na internet, você só encontra coisas ruins falando. Você começa a entrar em desespero. Então, eu fiquei mais tranquila, eu nunca tive assim, uma preocupação, acho que isso me ajudou por estar trabalhando na área. E por eu ser aquela profissional que cuidava dessas mulheres, ajudava elas a trilharem esse caminho, de se sentirem curadas, de viverem bem de fato com a endometriose, eu já sabia o que precisava ser feito. Eu já tinha um plano a ser seguido e era só colocar em prática. Agora, para finalizar, eu vou te pedir para deixar um recado final para os nossos seguidores e leitores aqui do Opção, mas eu vou pedir para você focar esse recado para as mulheres e principalmente para aquelas que estão com algum tipo de suspeita, né? Você não está sozinha, você não está louca, a sua dor existe e ela está acontecendo. Tem muito profissional gabaritado, capacitado, não desista de procurar ajuda. Embora algumas portas tenham sido fechadas para você, vá atrás, não desista de você. Procure. A dor é a forma que o seu corpo tem de pedir socorro. Se ela está acontecendo, é para te chamar a atenção. Conta com a gente, nós estamos aqui para ajudar vocês a qualquer dúvida, né, qualquer problema que você tiver, mas vá atrás de profissionais gabaritados, só não deixa esse diagnóstico ali adormecido, essa investigação, porque a doença, infelizmente, como eu disse, ela pode piorar, de certa forma pode acabar alcançando, né, alastrando de certa forma pelo seu corpo e aí talvez seja necessário medidas mais efetivas, onde há remoção de órgãos pela cirurgia, porque o caso já se tornou grave demais. Quanto antes começar a tratar, melhor.